Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens sobre o Decálogo. Hoje iremos falar sobre o primeiro mandamento. Vamos lá? O primeiro mandamento está lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 3, e é repetido também em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 6 ao 7. E vai dizer assim: vou ler o texto de Êxodo. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, esse é o maior de todos os mandamentos, que diz que Deus é único e deve ser amado acima de tudo. É aquela comparação que a gente viu na semana passada, que um noivo não pode ter outra noiva, da mesma forma que nós, como cristãos, não podemos ter outro Deus. Ele é o único, somente ele e nada mais, ninguém do que ele. E para as pessoas que seguem esses mandamentos, não se deve pôr Deus em segundo lugar, o que significa viver conforme a sua lei e jamais buscar fora dela, seja em superstições ou outras crenças, a respostas para as questões da existência. Ou seja, se a gente só tem um Deus, a gente não deve buscar respostas em qualquer outra coisa se não for em Deus. Se a gente tem dúvidas sobre a nossa saúde, busque em Deus. Se a gente tem dúvidas sobre o relacionamento, busque em Deus. Outra pessoa não vai trazer a pessoa amada em 3 dias, como algumas pessoas falam. Somente Deus pode trazer a pessoa amada. Somente Deus pode te dar uma resposta sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida pessoal, sobre qualquer coisa que você tiver. Em Deus você vai achar resposta. Se Ele é o seu Deus, Ele tem que ser o seu único Deus. Ninguém, nenhum outro pode tirar esse lugar. O trono é dele. Se o trono é dele, não há lugar para outra pessoa. Por exemplo, lá na Inglaterra existe um rei. Não pode ter dois reis, é somente um rei. Então, se a gente tem Deus como rei, como nosso Senhor, como nosso Salvador e como nosso rei, ele tem que ser único. Eu quero ler também com vocês o que fala lá no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 105, sobre esse mandamento. Ele vai afirmar que os pecados proibidos no primeiro mandamento são ateísmo, negar a não ter um Deus, idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. O não ter ou não confessar como Deus e nosso Deus. A omissão, a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida nesse mandamento. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, o pesquisar audaz e curiosos dos seus segredos. Então, isso que o Catecismo Maior de Westminster, que é um conjunto de normas que a igreja vem trazendo desde os tempos antigos, desde do século XVII, do século XVI, sobre aquilo que a conduta do cristão que deve ser, sobre preceitos de como devemos abordar a nossa vida, nosso cristianismo. Ele vai falar exatamente sobre isso, sobre aquilo que é pecado, aquilo que é proibido no primeiro mandamento. Ou seja, ser ateu, negar a Deus ou não ter um Deus, idolatria é proibido, a omissão e negligência de qualquer coisa devida a Deus. Se eu tenho algo que é somente devido a Deus, eu não devolvo a Deus, eu não dou glória a Deus, isso é um pecado. O primeiro mandamento é muito importante, porque o primeiro mandamento talvez é o mais importante de todos, porque revela quem nós somos perante Deus. Se eu tenho outro Deus, quem eu sou perante Deus? Será que eu sou cristão mesmo? Se eu acredito em Deus, mas acredito em outras divindades, que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Como eu posso ter deuses? Somente o paganismo tem deuses. Nós, como cristãos, devemos ter um único Deus. E por isso nós devemos amar e não ter outro tipo de Deus em nossa vida. Esse é o primeiro mandamento e o maior de todos os mandamentos. Amém? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí a sua dúvida, a sua pergunta nos nossos comentários ou nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.